Garotada, eu, professor Geraldo Cardoso Sobrinho, tenho um grande prazer de estar com vocês novamente. Vamos para mais uma aulinha de preparação para o seu Enem. E nesse momento a gente vai entrar na nossa aula 28, conforme você observa aí, para trabalhar o início da zoologia. Nós vamos trabalhar desde os poríferos até os moluscos. Gente, é um assunto extremamente extenso, tanto a zoologia quanto a botânica. Mas eu vou dar uma dica. O que vai definir respostas em provas, tanto do Enem como de qualquer vestibular? Tudo aquilo que for novo. Portanto, quando eu disser, e a gente vai passar muito rapidamente porque são muitas informações, eu quero que você tenha esse arquivo e eu chamo a atenção daquilo que é básico. Tudo aquilo que for novo, você guarda porque define a resposta. Apareceu pela primeira vez em tal filo, guarda que é importante. Ou tudo aquilo que for exclusivo, toda a exclusividade de algum grupo, guarda porque define resposta. Então a gente vai trabalhar muito na tela, onde eu vou chamar a sua atenção para alguns dados extremamente importantes. Em cima deles, você pode começar a preparar, fazendo muitos exercícios da zoologia, que você vai ver, que você vai resolver a partir desses dados fundamentais. Aí, quanto mais exercício você fizer, mais próximo da sua vaga você estará. Correto? Então a gente começa com os poríferos. Os poríferos são as esponjas. Só que tem um detalhe. Todos os animais são pluricelulares, então esqueça disso, não se preocupe, porque todos eles são pluricelulares. Só que aqui não há verdadeiros tecidos. Então, escute bem, os únicos animais chamados de para quer dizer ao lado, zoon, animal. Os únicos animais sem uma diferenciação histológica legal, que não tem verdadeiros tecidos, são os poríferos. Então, os poríferos são os únicos parazoários. Lembra o que eu te falei? Uma exclusividade. Falou em parazoário, você já sabe que é porífero. Tranquilo? Então vamos lá. É bom estudar porífero porque praticamente nada existe de forma organizada. Mas aqui tem um dado importante, são diplásticos. Alguns autores já nem classificam assim porque é muito rápido o desenvolvimento deles, né? Tem 2 folhetos embrionários. Então isso quer dizer que tem 2 folhetos embrionários. Ok? Não tem celoma, para ter celoma tem que ser triplástico, né? E não tem sistema neuromuscular. A é uma negação, neuro nervoso e mil é músculo. Então, são os únicos animais, na verdade, aneuromiários. Por que chama de porífero? Porque tem vários poros por onde a água entra no animal. Agora você tem que lembrar, a água que entra através dos poros traz nutrientes, gases respiratórios e gametas para a reprodução. Onde vive poríferos, também quinidários? Só na água. Só que escute, é exclusivamente aquático e predominantemente marinho, ou seja, a maioria vive no mar. Agora, endoesqueleto, eles têm um esqueleto interno, que pode ser mineral, atenção, de carbonato de cálcio ou de sílica. E tem um grupo que o esqueleto é orgânico, de espongina, né, que é proteína. Exatamente esse grupo, antigamente usava como esponja de banho. Hoje não se faz mais isso, evidentemente, porque é uma prática antiecológica, né? Tem tanta forma para tomar banho, você não precisa ir lá matar o bicho para usar a esponja de porífero. Agora, um dado que é extremamente importante são as formas anatômicas, ou tipos anatômicos. Evolutivamente, tem 3 formas de apresentação de poríferos. Em ordem crescente de evolução, ascon, sicon e leucon. O que houve? Houve o aproveitamento melhor na eficiência de utilização e transporte dessa água. Você pode verificar, ó, esse aqui é o tipo ascon,
o mais simplesinho. Você vê que tem uma cavidade atrial, essa cavidade aqui chama atrial. Aqui tem uma abertura chamada ósculo. E as células chamadas porócitos estão aqui na parede do corpo. Então a célula tem um poro por onde a água entra. A água vem do meio diretamente para a cavidade atrial e sai pelo ósculo. Então veja, esse animal não tem boca também, não tem sistema digestório. As células responsáveis por capturar alimento e gametas estão revestindo aqui internamente a cavidade atrial. São os coanócitos. Você vai guardar bem esse nome, coanócito. Qual é o problema aqui? É que a cavidade atrial é muito ampla, a distância dos coanócitos é muito grande, então facilmente a água estagna aqui dentro. Essas esponjas do tipo ascum estão em vias de extinção. O sícon, esse segundo grupo, diminuiu a cavidade atrial e olha que interessante, surgiram canais. Então tem canais abertos para o meio e fechados para o átrio. E canais abertos para o átrio e fechados para o meio. Os coanócitos vieram parar aqui no interior desses canais. Então a água entra e atravessa para cá. Aqui a absorção dos nutrientes, então dá uma velocidade de saída maior da água. E finalmente o tipo leucon, que evolutivamente falando é o mais interessante, né? Mais eficiente na utilização dessa água. Por quê? Os coanócitos vieram parar aqui no interior de câmaras. Então isso torna a proximidade entre eles muito maior, praticamente não existe mais cavidade atrial, a água entra no interior da câmara, chamada câmara vibrátil, né? E, porque eles vibram o flagelo, aí absorve o nutriente, passa para cá e já sai. Portanto, você vai lembrar sempre ascum, sícon e leucon, né? Células fundamentais, principais células coanócitos, lembra, responsáveis pela circulação da água e nutrição. Revestimento é pinacócito, porócito, entradas de água. Os espongioblastos formam esqueleto orgânico e os escleroblastos formam esqueleto mineral. Arqueócitos são células de natureza embrionária, responsáveis pela formação das outras células. Quem faz o transporte na gelatina que forma o corpo são células chamadas amebócitos, né? Um detalhe importante, a digestão é intracelular, dentro da célula, porque não tem cavidade digestiva. Agora, tanto a respiração quanto a excreção ocorrem por difusão, célula, meio. Reprodução pode ser assexuada, brotamento ou gemulação, tem uma grande capacidade de regeneração, e sexuada tem esponja monóica ou dioica, a fecundação é sempre interna, o desenvolvimento direto e indireto, a larva, principalmente anfiblástula e parênquima. São três classes, calcária, então esqueleto calcário, hexaquitinérida silicoso e demospongiae, que tem o esqueleto orgânico, então as esponjas de banho, são demosponjas, né? Aqui está o coanócito, então aqui está a célula, que tem uma espécie de um colarinho, e o flagelo, então, para utilização aí para locomoção da água e absorção de nutrientes. Ok? Então aí estão as principais informações de poríferos. Eu falei, vai ser muito rápido para eu que possa passar para você o máximo de informação possível, e eu vou sempre caracterizar aquilo que é informação interessante para você cumprir qualquer cobrança a respeito. É claro, porífero, quinidário, assim, são mais inferiores, caem menos, mas tem alguns detalhes importantes. Lembra assim, todos os animais cumprem as mesmas funções. Todo animal digere, todo animal respira, todo animal reproduz, todo animal excreta. Qual é a diferença? Como cada um cumpre essa missão. Então você vai dizer, tem sistema digestório, por exemplo? Não, como digere. No caso do porífero não tem e vai digerir através do coanócito, né, intracelularmente. Tem, se tiver, que tipo que é? Porque lembra, as funções animais são as mesmas. Repito, todo mundo digere, respira, excreta, reproduz, por exemplo. A diferença é como se processam essas funções. Agora vamos para os quinidários. Tem importantes detalhes aí até para serem cobrados em provas. Vamos ver?
Então, já são eumetazoários. Mas daqui você não se preocupa. Daqui para frente, todos os animais são chamados de eumetazoa. Tá? Tem verdadeiros tecidos. Ainda são diblásticos, ainda são acelomados. Para ter celoma tem que ter 3 folhetos, né? Isso aqui é novidade. Neuromiários. Pela primeira vez aparece um sistema nervoso. Então, esse é um detalhe que você tem que lembrar. O primeiro, a gente nunca esquece. E o sistema nervoso é difuso. É só uma rede de células nervosas, nada mais do que isso. Só que tem um detalhe, aqui aparece o primeiro arco reflexo do mundo animal. Tá? Lembra disso. O primeiro arco reflexo aparece exatamente em quinidários. Por que chama quinidário? Porque a célula de defesa e de ataque chama quinidoblasto, quando jovem, ou quinidócito, quando adulto. É esta célula que contém o veneno, no caso, por exemplo, da água viva. Tem águas vivas hoje que a gente tem que se preparar, por exemplo, na Austrália, Golfo do México, muito pequenininhas, mas que tem um veneno extremamente potente. Se você fizer contato, em poucas horas, pode estar morto. É claro que cada um de vocês vai viajar pelo mundo no futuro, você tem no mínimo conhecer. E para o Enem ter uma ideia geral de todos eles. Mas tem um detalhe importante. Formas anatômicas. Ó, pólipo fixo e medusa móvel. Esses 2 dados são extremamente importantes. Então você vê aqui, ó, aqui está o pólipo. Ele é fixo, né, tem um tentáculo, as células de defesa estão principalmente no tentáculo e ao redor da boca. Aqui tem uma cavidade gástrica, então pela primeira vez tem boca e cavidade gástrica, também é o primeiro não esquece. E a medusa que é móvel, lembra da água viva, né? Tem esse formato de sombrinha. Também tem a boca, a cavidade gástrica, e aqui estão as células de defesa. Essa célula chama quinidócito, quando adulta, quinidoblasto, né? Você vê que aqui tem uma cápsula chamada nematocisto, tem um esporãozinho chamado quinidocílio. Então, toda vez que tocar ou um animal passar perto do quinidocílio, esse filamento é exteriorizado e com ele a liberação do veneno, né? E esse veneno é capaz de paralisar presas para que eles se alimentem ou causar queimaduras, como a sensação de queimadura que acontece em nós humanos. Onde vivem os quinidários? Igualzinho à porífera. Só na água, principalmente no mar. Simetria, que é a capacidade de dividir em 2 partes iguais, também é radial. E agora eu vou contar alguma novidade. Ó. Sistema digestório é o primeiro que aparece. Incompleto. O que é que significa incompleto? Que tem entrada e não tem saída. Tem boca e não tem ânus. Né? Então veja, porífero não tinha. Aqui aparece incompleto, ainda não tem ânus. Aí sempre que for incompleto, começa a digestão no sistema digestório e termina nas células. Por isso a gente fala de extra e intracelular. Esse é um detalhe importante. Respiração continua por difusão, então não mudou nada. Somente a medusa tem o roupálio, que é o conjunto de órgãos de sentidos. Por que a medusa? Porque ela é móvel, então ela precisa explorar no meio. Mas esse dado é pouco comentado. Então, movimento tem célula mioepitelial, célula capaz de contrair, e miogástrica. Reprodução, assexuada e sexuada. Então, tem brotamento, estrobilização, por exemplo. As gônadas são temporárias ou permanentes, né? Ou aparece só na época de reprodução ou já tem definitivamente. Espécie tem monóica dioica, quer dizer, hermafroditas e machos e fêmeas equidioicas. Fecundação tem de tudo, externa e interna. A hidra tem desenvolvimento direto, quer dizer, não tem larva, mas a maioria é indireto. Você vai guardar o nome dessa larva. Essa é uma larva importante chamada plânula, né? Os corais, então, têm exoesqueleto calcáreo, ok? Lembra que os corais pertencem a uma classe chamada antozoário, que eu já vou chamar a sua atenção. Aqui estão as classes, ó.
hidrozoários, como a hidra, essa é a hidra. Então pode ter alternância de gerações, uma fase sexuada e uma sexuada, por isso chamada metagenéticos, só que há predominância de pólipos, né? Os adultos são sempre pólipos. Ó, hidra, que é esse exemplo, obélia e a caravela. Lembra que a caravela, que é uma colônia, é hidrozoário. Cifozoário também tem metagenéticos, alternância de geração, uma sexuada e outra sexuada, como a aurélia. Lembra, a caravela é hidro, a aurélia é cif, a água viva. Mas aí vive perguntando, qual é a classe da água viva? E os alunos, claro, acabam esquecendo. Lembra que tocar numa água viva, no tentáculo, libera o veneno, causa aquela sensação de queimadura. Não é bom. Aí, só para você lembrar, e se tocar numa água viva, sifo, qual é a classe? Cifozoário. Bem legal, né? E agora, antozoário, só há pólipo. Esse é um dado importante. A gente chama de antopólipo, não tem medusa, como é o caso aqui da anêmona. As anêmonas são bastante coloridas, lindas, né? E os corais. Então, coral é antozoário. Ok? Em seguida, a gente vai para os plateumintos. Lembra que o minto é verme. Agora a gente vai estudar vermes. Só vai fugir de verme para estudar moluscos lá no final. É claro que nós já estudamos as principais doenças causadas por plateumintos e nematodas, agora a gente vai ver algumas características importantes e inesquecíveis desses grupos. Vamos lá? Então, primeira coisa, razão do nome. Platis quer dizer achatado. Parece aquele macarrão chatinho, né? E euminto quer dizer verme. Então, vermes achatados dorsoventralmente. Isso aqui é importante porque só eles são assim. Aparece uma coisa nova, triblástico, tem 3 folhetos embrionários. Quais são? A ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Então, você lembra da embriologia, trabalhada lá com o professor Cornélio. Só que tem um detalhe, são os únicos triblastos que não têm aquela cavidade envolta pela mesoderme chamada celoma. Então essa duplinha é única. Ó. É claro que porífero-quinidário são diblástico, não pode ter celoma, mas triblástico acelomado, somente plateumintos. Aí já são neuromiados, sistema nervoso e muscular, já apareceu lá em quinidário. Hiponeuro, quer dizer, o cordão nervoso corre hipo abaixo do tubo digestório. Né? Então, o cordão nervoso é ventral, por isso a gente chama de hiponeuro. E protostômio, a boca deriva da boca primitiva do embrião chamada blastópolo. Isso aqui você estuda lá na embriologia e serve para classificar animais. Hábitat aquático, terrestre orgânico, aqui estão parasitos, né? Maioria é hermafrodita. Lembra quando a gente falou de parasito que escapa o esquistossoma, que é dioico, e há uma novidade, a simetria já é bilateral. Você já pode dividir o animal em 2 partes, como a gente aqui, ó, direito e esquerdo, onde uma é imagem especular da outra, onde uma é o contrário da outra. Aí alguns dados mais importantes. Epitélio simples, uma única camada de células, né? Além da cutícula protetora, tem glândula mucosa. A planária tem cílios ventrais. E aqui está a planária. Então, ela tem na parte ventral um monte de cílios para poder se locomover, né? Digestão continua o sistema digestório incompleto, não é novidade. A gente viu que começou lá nos quinidários. Então, a digestão extra e intra, só tem um detalhe. Essa classe, que é da solitária da tênia, é a única que não tem sistema digestório. Aí você vai dizer, nossa, e por que a solitária não tem sistema digestório? Exatamente porque está intimamente adaptada à vida parasitária. Sempre que você pegar uma característica, fugiu ao esperado. Tem algum motivo, né? Então aqui a falta do sistema digestório é porque quem tiver uma solitária, se você tiver contaminado com ela, você vai digerir e ela vai só absorver o nutriente já digerido. Então não precisa digerir, né? Sistema excretor, protonefridiano. Aqui surge uma célula que um dia vai virar o rim na gente,
chamada célula flama, porque parece a chama de uma vela, quando você vê aquele flamejar da chama, ou solenócito, porque tem uma cavidade. A gente vai ver daqui a pouco que ela é mais ou menos assim, tem uma cavidadezinha, e aqui tem um tufo de cílios, né? A planária é cheia de poros excretores dorsais. Continuando, ó, sistema nervoso ganglionar ventral. É o primeiro sistema nervoso ganglionar. Já tem um gânglio cerebral, né? 2 gânglios aqui, o que vai dar origem ao nosso cérebro um dia. Por isso, guarde bem, sempre que falar em plateuminto, vai dizer que é o início da cefalização, que vai acabar no nosso cérebro, né? Então já tem, no caso da planária, né? A planária tem 2 ocelos, que permite identificar só se está mais claro ou menos claro. A respiração continua cutânea de vida livre, anaeróbica nos parasitos, e atenção aqui, ó. Isso vale para a nematoda também. Não há sistema respiratório, não há sistema esquelético e nem circulatório nos plateumintos. Aqui você vê a planária. Então você pode observar os 2 gânglios, ó. Por isso a gente fala que é o início da cefalização. Eles estão conectados e daqui saem 2 cordões nervosos longitudinais e daí saem os nervinhos, né, periféricos. Aqui tem 2 ocelos, né, se a gente visse do lado de fora, então pela primeira vez aparece uma cabeça. Por isso a gente chama de início da cefalização. Tá? Extremamente importante, porque tem parasitos importantes humanos, como a tênia e como o esquistossoma, que você estuda lá na parasitologia, e é o início de uma caminhada com o sistema nervoso, por exemplo, que vai acabar no nosso cérebro. Agora observe as classes. São 3 classes, né? Turbelária, ó, a planária. Até rima, turbelária com planária, de vida livre. Então tem os cílios ventrais. Trematoda, endoparasitas, parasitas internos, como o esquistossoma ou a facíola, né, que causa barriga d'água. Então, se algum dia cobrarem, lembra que a gente já falou lá na parasitose do esquistossoma que causa barriga d'água. Se a barriga estiver cheia d'água e eu andar, ela treme toda. Então, treme toda, trematoda. E finalmente, cestoda, que é da tênia. Só que você vai lembrar, não pode esquecer, que não tem sistema digestório aqui. É uma adaptação à vida parasitária, ok? Na sequência, a gente vai ver os nematodas ou nemateumintos. Ainda muita gente fala nemateuminto, esse filo foi quebrado e uma das classes chamada nematoda virou filo. Mas, para nós, dá no mesmo, tá? Vamos lá? Nematos quer dizer fio. Então, corpo cilíndrico, né? Voltou a ter corpo cilíndrico. Triblástico, o único triblástico tem um falso celoma. Então, tem uma cavidade, mas não é revestida pela mesoderme. Então, são protostomes também, a boca deriva do blastópolo, simetria bilateral e hiponeu não tem novidade nenhuma. Só que tem um detalhe, a maioria é de vida livre. Como a gente fala só em parasitos, porque há representantes importantes que são parasitos humanos, a ideia que se tem é que são todos parasitos. Não são. A maioria é de vida livre. No entanto, nos interessam os parasitos. Ó, tegumento, revestimento, né? Epitélio simples, natureza sincicial, quer dizer, várias células se juntam para formar uma única célula com vários núcleos, né? Lembra que eles têm uma cutícula protetora que pode ser trocada, né? Então eles sofrem mudas, ok? Então, outro dado importante é a digestão. É o primeiro sistema digestório completo do mundo animal. Então tem desde boca até ânus. Você lembra que eu disse, o primeiro a gente nunca esquece. Então, o primeiro sistema digestório completo, exatamente nematoda, lá no grupo da lombriga. Tudo bem? Respiração continua cutânea em vida livre e anaeróbica nos parasitos, exatamente como nos plateumintos. Excreção. Nos de vida livre tem uma célula só chamada renete, quase não cobram, e dupla nos parasitos. Então, forma um sistema que tem 2 canais excretores longitudinais, um transversal, e daqui sai um poro excretor, por isso chamado tipo H. Ok? Aqui você vê a lombriga, né? O macho
que tem a pontinha tortinha e a fêmea, né? Não tem sistema circulatório, então o transporte é feito pelo pseudoceloma. Reprodução aqui, ó, a maioria dioica, já aparece diferença, como você vê ali em cima, de tamanho e de forma do macho e da fêmea, por isso dimorfismo sexual. O desenvolvimento é indireto, tem larva, né? Fecundação é cruzada e interna, porque tem macho e fêmea. Não há nos nematóides a mesma coisa, sistema circulatório, respiratório e esquelético igualzinho plateumintos. Assim a gente termina o mais importante aí de nematóida. Você lembra que depois tem os parasitos que a gente já estudou na parasitologia. E agora os anerídeos. Agora muda completamente, tem novidade importante e a gente está no grupo das minhocas. Não esqueça disso. Vamos lá ver as características importantes. Forma de verme, né? Anerídeos, porque o corpo está dividido em anéis, ok? Corpo cilíndrico, metamerizado, é a divisão do corpo em anéis, você vai lembrar dos segmentos da minhoca. Triblástico não é novidade, desde plateuminto, aqui ó, é o primeiro triblástico celomado. Quer dizer, a partir daqui todos terão celoma, ok? Esquizocélico é o tipo de origem do celoma. Protostômios não é novidade, simetria bilateral não é novidade, hiponeuro não é novidade. A pele, ó, o revestimento do corpo, o epitélio continua simples, tem glândula mucosa, né? Uma cutícula bem fininha, porque a respiração vai ser feita pela pele, né? Úmida e permeável aos gases, isso é importante, a respiração feita pela pele. Representantes com sedas, essas sedas estão no lugar do pezinho, funcionam na locomoção, ok? Ó, digestão, sistema digestório completo, a gente já sabe, só que aqui tem uma dobra do intestino para aumentar a superfície de absorção chamada tiflossole. Gente, isso aqui só tem em anerídeo, então você guarda porque é importante, ok? Já tem papo e moela, né? Respiração ó, pela pele nos oligoquetos, queta é seda, né? Os que têm poucas sedas, aqui é pouco, oligo é pouco. E na sanguessuga, nos irudíneos. Nos poliquetos, lá no corrupto, o corrupio, né, lá do mar, é branquial. Então, a respiração é tegumentar e branquial. Excreção nefridiano, já tem o nefrídeo, que vai evoluir para a gente lá no rim, né, é bem importante saber isso. Tem um par de nefrídeos em cada segmento. E aqui aparece uma novidade. Sistema circulatório fechado. O material circulante trafega todinho pelo interior de vasos. E aqui tem 5 pares de vasos contráteis que nós chamamos de coração. Não é um coração igual ao nosso, são apenas os vasos contráteis. Tem um vaso principal dorsal e um vaso principal ventral. E aqui é a comunicação entre eles. Então, por 5 pares contráteis que funcionam como fossem corações. Sistema nervoso também ganglionar ventral, então é bem tranquilo, né? Nós já vimos isso. Reprodução, primeiro, grande capacidade de regeneração, ela pode ser assexuada, então pode ocorrer uma ruptura espontânea do corpo do animal e com a regeneração. Lembra que a minhoca é hermafrodita, assim como a sanguessuga, só que os poliquetas são dioicos. Então esse é o único grupo dioico. Fecundação cruzada externa, né? Guarde isso, clitelo. É um anel que a gente já vai ver na minhoca que vai formar um casulinho, né? Na minhoca ele é permanente. Na sanguessuga ele aparece só na época da reprodução e não tem nos poliquetos. A larva tem lá nos poliquetos, chama trocófora. E aqui está o clitelo. Você pode ver que clitelo é esse anel esbranquiçado que tem no corpo da minhoca. Então aqui é que vai ocorrer a formação dos ovos, depois, a hora que ele sair, ele cai e forma um casulinho, onde vai ter o desenvolvimento, então, embrionário. Né? É extremamente importante lembrar, então, do clitelo. A classificação. Oligo é pouco, né? Queta, seda. Então, poucas sedas, é só lembrar que o oligoqueto é o grupo, então, da minhoca, que vive em água doce, solo úmido. Os poliquetos, aqui você vê o nerês, você está vendo o corrupto, né, que o pessoal chama aqui no Brasil,
Já tem uma cabeça diferenciada, coisa que não tem na minhoca, e tem tentáculos. Eles são dioicos, né, diferente dos outros, são marinhos e tem muitas sedas implantadas. As sedas, elas estão implantadas em projeções do corpo, então aqui estão as sedas, chamadas parapódios. Somente os poliquetos têm parapódios, tá? E finalmente a sanguessuga, utilizada inclusive para sangria, né? Não tem cabeça diferenciada, é hermafrodita igual a minhoca, desenvolvimento é direto, só que vai ter ventosa, né? Oral para alimentação e terminal para fixação do animal, portanto. Ok? Feito isso, nós terminamos rapidamente os aneris. Lembra que eu falei que é muita coisa, muita informação e relativamente pouco tempo. Então a gente rapidamente vai ver molusco. Animais de corpo mole. Molusco porque tem corpo mole, viscoso e não segmentado, não está dividido em anéisinhos, né? Geralmente tem concha e, ó, partes do corpo, 3 partes do corpo. Isso tem que saber, em cabeça, massa visceral e pé. Uma dobra da massa visceral chamada manto opálium. Atenção, o manto é que secreta a concha e as pérolas. Isso você não pode esquecer. Digestão também completa, só que aqui tem uma coisa exclusiva, a rádula. A rádula é essa chapa, ó, com dentículos quitinosos para raspagem de alimento. Então, voltando aqui na rádula, para raspagem de alimento. Rádula raspa. Só tem rádula em molusco. Só que tem um detalhe, uma classe de molusco não tem rádula. Quem? Os bivalvos ou pericípodos, que tem a concha dividida em 2 peças. Por exemplo, mexilhão e ostra. Eles são animais filtradores. Então, não tem rádula. Eles têm um estilete cristalino que libera enzimas, né, para, então, a digestão. Aí você lembra o seguinte, como ostra, mexilhão são animais filtradores, estão extremamente sensíveis à poluição. Então, por exemplo, quem cultiva ostra, a água tem que ser de primeiríssima qualidade, exatamente porque facilmente eles absorvem o poluente, já que são animais filtradores. Respiração branquial nos aquáticos, pulmonado terrestre, alguns têm cutânea, mas basicamente tem que guardar isso aqui, ok? Excreção, sistema metanefridiano, também tem nefrídeo, né? Alguns já chamam de rim. Circulação, maioria beta-lacunar, então se perde em lacunas do celoma, só que no grupo da lula e do polvo é fechado, tá? Cefalópodo. Lembra que quem tem circulação beta-lacunar não pode ter tamanho grande. Eu posso ter polvo e lula muito grandes porque o sistema circulatório é fechado. A concha funciona como exoesqueleto, mesmo alguns podem não ter, como a lesma e o polvo, né? Ou um vestígio de um endoesqueleto, como no caso da lula, que a gente chama de pena ou ciba. Sistema nervoso, ó, 3 pares de gânglios, um em cada local do corpo. Um na cabeça, cerebróides, massa visceral, viscerais, e no pé, pediosos. A concha tem 3 partes, de fora para dentro. Óstraco é concha, pele em torno de, né? Óstraco, e endóstraco, que a gente chama de camada nacarada ou nácara, que é a mesma estrutura da pérola. Então, outra coisa, para que serve a pérola? Para defesa do animal. Então, sempre que um objeto estranho entrar entre o manto e a concha, o manto secreta a pérola para isolar o objeto estranho. Então, aí o pessoal aprendeu, coloca alguma coisa estranha aí para induzir a formação da pérola para poder vender depois, né? Mas você lembra que para ostra, a pérola é para defesa. Então, ela pega em torno do objeto estranho e faz camadas concêntricas de conchiolina e carbonato de cálcio. Então, isso é a pérola. Reprodução tem espécie monóica e dioica. Lembra que os caracóis são todos monóicos, então lembra do escargot, né? Fecundação pode ser externa ou interna. Desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Aqui estão as principais larvas, né? Trocófora, Veliger e Glochidia. E aqui você vê a comparação entre eles. Então, as principais classes: gastrópoda, pericípoda, cefalópoda, anfineuro e escafópodo. Lembra que as principais são essas 3.
e que o único que tem representante, então, terrestre é gastrópodo. Falar que é molusco terrestre já sabe que é gastrópodo, tá? O corpo, ó, cabeça, massa visceral e pé. Lembra que na ostra não tem cabeça, ela está atrofiada, só massa visceral e pé, como escafópodo também. Tá? Concha, gastrópodo não tem, ou tem uma única peça. Esse grupo tem 2 peças, isso é importante. Lá no anfineuro tem 8 placas calcárias e aqui tem uma conchinha que tem uma coisa única, ela abre dos 2 lados. Por isso, muita gente usa ainda para fazer colarzinho. Rádula, lembra que a única que não tem classe é dos bivalvos, né? Aqui estão os principais exemplos. Então você vai lembrar todo que tem representante terrestre é gastrópodo, né? Aqui ostra, marisco, mexilhão, ó, lula e polvo principalmente, o quiton e o dentário. Aí respiração, pulmonar e branquial, branquial cutânea, branquial e cutânea. Tranquilo, né? Pulmonar nos terrestres, branquial nos aquáticos. Então, o sifão, para liberar a água, e larva, né? Quem tem e quem não tem larva. Mas, basicamente, isso aqui você tem que guardar, que são os dados mais importantes, e lembrar que gastrópodo é o único que tem representante terrestre. Então, aqui você tem o polvo, né? Um octópodo, tem 8 patas. As patas são os tentáculos que estão na cabeça, né? Por isso cefalópodo. A lula tem 10 tentáculos na cabeça, é decápoda. Então, o polvo é octópoda, e a lula é decápoda. Né? Isso é importante você lembrar. Aqui tem um gastrópoda, então você vê aí um escargozinho. Aqui está a lula. Aqui o Nautilus, ó, lá. E esse é aquele que eu te falei, do escarcofópoda, que tem 2 aberturas, portanto. Assim, a gente consegue fechar essa primeira parte da zoologia. É bastante extenso, eu procurei trazer o máximo de informação para você. E a gente continua na próxima aula. Um prazer estar com você. Um grande abraço.